Olá pessoal, vamos para a aula 21 do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre o momento angular de uma partícula. Então, o momento angular de uma partícula ele é definido da seguinte forma. Então aqui a gente vai ter a definição, ela é a seguinte. O momento angular, que a gente geralmente chama de L, ele vai ser o vetor posição da partícula, produto vetorial com o seu vetor de momento linear. Então aqui, só para a gente deixar explícito aqui, então R é o vetor posição e o P é o nosso momento linear, que a gente já estudou em aulas passadas, né? Eu vou chamar essa expressão aqui de 1, só colocar aqui, que a gente vai utilizar ela mais na frente. Note o seguinte, né? Por essa expressão, a gente percebe que, como o vetor posição ele depende de uma escolha de origem, né? Então, dependendo de onde eu escolho a origem, por exemplo, se a gente pensar no plano, dependendo de onde eu escolho a origem no plano, eu vou ter um vetor posição para um determinado ponto fixo diferente. Então, esse R depende de uma escolha de origem. Consequentemente, como R depende da escolha de origem, a gente vai ter que nosso momento, o momento angular, ele vai depender de uma escolha da origem, né? Então, só para ilustrar isso aqui, eu vou desenhar o seguinte. Então, a gente vai estar pensando aqui num plano, né? Vamos supor que a gente tem um plano. Aqui a gente vai ter nossa origem, então vamos supor que a gente escolheu nossa origem como sendo esse ponto daqui. Então, se a gente pensa num determinado ponto, nesse plano, a gente vai ter esse ponto aqui, por exemplo. Então, nesse ponto, a gente tem um vetor posição associado, e esse vetor posição é o nosso R, e essa partícula, nesse ponto que essa partícula tem uma partícula nesse ponto, ela vai estar, então, viajando com o momento P, vamos supor, né? Então, esse P a gente sabe que é massa vezes a velocidade. Então, a gente vai ter isso dessa forma. Olhando para a nossa expressão lá atrás de R produto vetorial com momento linear, se a gente faz a regra da mão direita aqui, a gente vai obter que o nosso momento angular, né? O nosso momento angular, ele vai ser dado por esse vetor daqui, né? Então, vai ser R vetor P. E ele vai estar, essa notação aqui está indicando que ele está indo para dentro do plano, né? Então, aqui ele está entrando, né, nesse nosso plano. Agora, vamos obter uma equação de movimento, né? Então, se a gente deriva, então aqui, derivando a expressão 1 para esse momento angular, a gente vai ter o quê? Então, a gente vai ter que o L ponto, ele vai ser simplesmente o R ponto vetorial P mais o R vetorial P ponto. Isso daqui é uma propriedade, né? Então essa derivada do produto, né? Ela vale também aqui para vetores. E vocês podem ver isso, né? Provar isso no exercício do livro 1.17. Então nesse exercício vocês provam que essa regra do produto vale também aqui para vetores. E aqui a gente percebe o seguinte, esse primeiro termo aqui, o que ele é, né? Então ele vai ser o R ponto vetorial M vezes V. Mas a gente sabe que o V ele é R ponto, né? Então a gente vai ter simplesmente um R ponto, produto vetorial M, R ponto. Como M é uma constante, ele pode sair aqui desse produto, né, vetorial. E a gente vai ficar com R ponto vetorial R ponto. Mas como a gente sabe que esse produto vetorial ele depende do cosseno, do seno do seno do ângulo entre os vetores, e como o produto vetorial entre os dois vetores iguais, a gente tem que esse ângulo ele vai ser zero. Consequentemente, esse produto vetorial ele vai para zero. Então, esse primeiro termo aqui é zero. E esse segundo termo aqui, a gente sabe, né, da segunda lei, que o P ponto, né, é simplesmente a força, pela segunda lei de Newton. Então, a gente tem aqui o R vetorial F. Consequentemente, a nossa taxa de variação do momento angular ele vai ser R produto vetorial com a força. Isso daqui nada mais é do que o torque, que aqui a gente vai estar chamando dessa letra gama maiúsculo, né? Então, a gente vai ter essa expressão daqui. E daqui, então, a gente tem o torque resultante. Então, torque resultante da partícula
em torno da origem O. Então, essa aqui é a nossa expressão para esse torque resultante, igual a taxa de variação do momento angular. Isso daqui nada mais é do que a segunda lei para rotações. Então, na segunda lei, a gente tem que força é igual a P ponto, aqui a gente tem que o torque vai ser igual a L ponto. Então, esse torque resultante. E daqui a gente percebe que a gente tem uma lei de conservação, a gente pode tirar uma lei de conservação daqui. Então, se esse torque resultante sobre a partícula for igual a zero, isso daqui implica pra gente que, então isso daqui implica que o L ponto é igual a zero, consequentemente, né, o nosso L é conservado. Tá bem ruimzinho aqui. Esse L é conservado. Então, se o torque resultante sobre a partícula em relação a um determinado referencial O, né, o referencial O, é nulo, significa que o momento angular dessa partícula é conservado. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.